Bem-vindos! Este é o Cine Sinistro, que conta histórias reais e horripilantes sobre alguns grandes sucessos do cinema. O Bebê de Rosemary é muito mais do que um clássico filme de horror. O filme que definiu o gênero e aterrorizou gerações por meio século foi, na verdade, um documentário de uma história real. Existem pistas escondidas e segredos guardados no filme de 1968. Originalmente, era um livro escrito um ano antes pelo romancista Ira Levin e adaptado para o cinema por Roman Polanski. A trama conta a história de uma jovem que gera, contra sua vontade, o anticristo para um culto satânico. Um ano depois do lançamento do filme, a esposa de Polanski, grávida de 8 meses, Sharon Tate, foi brutalmente assassinada em casa por membros de uma seita real. A cena do crime guardava traços de uma morte ritual. Mas as estranhas similaridades e macabras coincidências não param por aí. Vamos mergulhar fundo no roteiro de Bebê de Rosemary. No filme, que mostra um culto sombrio forçando uma mulher a dar seu único filho para Satã, a escolha da locação teve uma importância decisiva. O prédio que os produtores escolheram para o filme, chamado de Brantford, serviu de cenário para vários elementos-chave do longa, e é onde a maioria dos personagens vive. No filme, um imponente edifício de apartamentos tem um passado sinistro, incluindo o fato de ter sido lar de 2 irmãs canibais que se alimentavam de crianças. Também existe a história de que um bebê morto foi encontrado no porão do Brantford e que ele serviu de lar nos anos 1800 para Adrian Marcato, autoproclamado bruxo que teria o poder de convocar o demônio. O casal Woodhouse ri das histórias, mas não por muito tempo. O residencial Brantford é, na verdade, o edifício Dakota, em Nova York. Um prédio que hoje abriga os ricos e famosos de Manhattan é igualmente marcado por décadas de eventos tenebrosos, com histórias de assombrações, fantasmas e mortes. No mesmo Dakota viviam desde 1973 o casal John Lennon e Yoko Ono. Mas dentre todos os prédios da metrópole americana, porque Polanski escolheu justamente um cercado de histórias terríveis. O Dakota é um cartão postal de Nova York. Construído no século XIX, de frente ao Central Park, seus apartamentos suntuosos chegam a custar 10 milhões de dólares e são disputados por socialites e celebridades do mundo todo. Já viveram no Dakota Boris Karloff, Judy Garland, Jack Palance, além do místico e ocultista Aleister Crowley. Todos que se propõem a morar no famoso Palácio Art Nouveau precisam antes ser aprovados por um conselho de moradores. Algumas celebridades foram barradas nessa seleção, como as cantoras Cher, Madonna e Billy Joel. O prédio se tornou não só o cenário, mas personagem que ajuda a entender o fascínio e a sedução por trás de O Bebê de Rosemary. Logo no início do filme, Rosemary conhece uma garota chamada Terry, ex-viciada em drogas e acolhida pelo casal Castevet, um estranho casal de idosos que secretamente adoram o diabo e servem de fachada para a organização do culto satânico dentro do residencial. Algumas cenas depois, a mulher é encontrada morta na calçada do Dakota, em um suposto suicídio. Ela usa um estranho amuleto que depois será presenteado a Rosemary, sugerindo que, ao se recusar a participar do ritual, Terry foi assassinada pelos cultistas. Na mesma calçada onde a personagem morre, 12 anos depois, caiu baleado John Lennon em 8 de dezembro de 1980. Ao chegarem tarde de uma sessão de gravação, John e Yoko saíram de sua limusine para o edifício. No meio do caminho, Lennon reconheceu um tímido fã que havia pedido seu autógrafo horas antes, Mark David Chapman. Com o revólver calibre 38, o rapaz alvejou seu ídolo 4 vezes pelas costas. Pelo menos 2 tiros foram fatais. O músico de 40 anos ainda conseguiu se arrastar até a porta do prédio e morreu na entrada do Dakota. Em seguida, Chapman pegou em sua bolsa uma cópia do romance O Apanhador no Campo de Centeio e começou a lê-lo tranquilamente à espera da polícia. Uma lenda urbana bastante popular sugere que o romance de J.D. Salinger, leitura obrigatória em muitas das escolas de ensino médio nos Estados Unidos, possui mensagens subliminares capazes de despertar instintos violentos, criando assim assassinos por controle remoto. Em sua confissão, Chapman relatou ser comandado por vozes que o influenciaram a cometer o crime. Ele cumpre prisão perpétua até hoje na penitenciária de Attica,
em Nova York, tendo seu pedido de condicional negado por 10 vezes. Muitas pessoas acreditam que forças místicas poderosas queriam John Lennon morto. O fato é que tanto o ex-Beatle quanto a personagem do filme sangraram até morrer exatamente no mesmo local. Em seu mítico álbum branco, os Beatles gravaram a canção Helter Skelter. John Lennon tocou um estridente e pesado contrabaixo de 6 cordas na gravação da faixa, um instrumento pouco comum para o guitarrista. A mesma música teria influenciado o grupo de fanáticos de Charles Manson a assassinar a atriz Sharon Tate, esposa grávida de Roman Polanski, fechando um círculo tétrico. Sinistro, mas só o começo. Em 1966, a esposa do diretor estrelou o filme O Olho do Diabo, onde Sharon Tate é iniciada no mundo da feitiçaria e do satanismo. Impressionada, a atriz teria confessado a um amigo que o diabo era lindo, apesar da maioria das pessoas ter uma visão distorcida da sua aparência. 2 anos depois, ela se casou com Roman Polanski em Londres, no mesmo ano do lançamento de O Bebê de Rosemary. Coincidência ou não, o filme escrito por Polanski conta a história de 2 recém-casados que acabam envolvidos em um culto satânico que pretende oferecer seu primeiro filho a Satã. A protagonista, assim como Tate, era uma jovem bela e ingênua de cabelos loiros. A princípio, Polanski queria sua jovem esposa no papel de Rosemary. Depois, optou pela atriz Tuesday Weld, mas o estúdio insistiu em Mia Farrow, que na época vivia um casamento conturbado com Frank Sinatra. No ano seguinte, Tate e seu filho ainda não nascido e mais 4 pessoas seriam brutalmente assassinados em uma chacina na casa do diretor, enquanto Polanski viajava à Europa, ainda colhendo os frutos de seu bem-sucedido filme. As palavras Helter Skelter foram encontradas escritas com sangue na parede. A cena do crime era dantesca. As fotografias das atrocidades da família Manson se tornaram parte do imaginário dos crimes em série em todo o mundo. O corpo da atriz foi encontrado na posição do 12º arcano do tarô, conhecido como o enforcado, sugerindo que as mortes não foram por acaso. Teorias surgiram que a atriz queria se livrar da influência de um culto satanista real e por isso foi assassinada a mando do próprio marido, que tinha um álibi perfeito do outro lado do mundo. Verdade ou não, a história ainda ficaria mais e mais bizarra. Em 23 de abril de 2018, o príncipe William e Kate Middleton apresentaram ao mundo seu 3º filho e 5º na linha de sucessão da coroa britânica. O que parecia somente uma aparição pública casual acabou se revelando uma conexão aterradora. Middleton, com o filho recém-nascido no colo, usava o mesmo vestido de maternidade que Mia Farrow usa em O Bebê de Rosemary. Trata-se de uma peça de figurino icônica usado em outras referências no cinema e na TV. Mas por que a esposa do futuro rei da Inglaterra provocaria o público com essa referência mórbida? Uma mensagem cifrada de que a família real seria praticante de satanismo? Seria uma denúncia ou teria um significado interno? Paralelamente no filme, uma das convidadas na cena da festa de Ano Novo usa um chapéu pontudo de bruxa. A figurante passa uma mensagem real, mas de maneira sutil, de que o mal rondava aquela família. Mais pistas. Na cena em que o marido de Rosemary toma dela um livro sobre ocultismo e o coloca no topo de uma estante. No enquadramento, um único livro pode ser reconhecido: Yes, I Can, a biografia do artista Sammy Davis Jr. Davis era um notório praticante do ocultismo, membro da Igreja de Satã de Anton LaVey. Sammy Davis Jr. estava ainda no chamado Rat Pack, o grupo de artistas íntimos do cantor Frank Sinatra. Sinatra, marido de Mia Farrow. Outro círculo está completo. Anton LaVey, da Igreja de Satã, foi consultor do filme para que os rituais e cultos fossem os mais autênticos possíveis. LaVey ainda fez uma participação especial como o Satã em pessoa no filme. É quando mais um círculo mórbido se fecha. Uma das assassinas de Sharon Tate, Susan Atkins, conhecia a Anton LaVey. Ela foi encontrada por ele como dançarina em um espetáculo montado por ele chamado The Witch's Sabbath, o ritual de bruxaria. Sidney Blackner, que interpreta o líder da seita Roman Castevet, declarou se sentir desconfortável com a produção. O veterano ator teria dito que nada de bom pode sair dessa história de satanismo.
O produtor William Castle também teria declarado algumas vezes que o filme era amaldiçoado. Logo após o término das filmagens, ele sofreu com pedras na vesícula e precisou ser operado. Já o compositor da trilha sonora, Christoph Komeda, sofreu uma queda, entrando em coma e morrendo pouco depois. Foi durante as filmagens que o casamento de Mia Farrow chegou ao seu fim. Sinatra mandou entregar os papéis de divórcio para ela em pleno set. Mais uma conexão assustadora. No filme, Rosemary é drogada em segredo, através de substâncias colocadas em sua sobremesa. Em seguida, a moça é estuprada pelos cultistas para dar luz ao anticristo. Na vida real, Roman Polanski foi acusado de ter drogado e violentado uma garota de 13 anos e fugir do país para evitar a prisão. O Bebê de Rosemary é até hoje um dos filmes mais icônicos do gênero suspense e horror. Tem um inegável mérito como parte da história do cinema, e as histórias reais sobre sua produção somente ajudam a eternizar o mito e transformá-lo em mais um mistério aqui no Cine Sinistro.